Olá! Eu quero agradecer a você que vem me acompanhando semanalmente na Palavra do Rabino. Até pedir para você, repasse. A Palavra da Torá precisa chegar a cada vez mais e mais pessoas. E hoje eu vou utilizar a Palavra do Rabino para responder pessoas que me procuraram interessantemente com as mesmas perguntas, de forma diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Me perguntaram o seguinte, portanto eu não vou falar da Parashá de Shabbat, eu vou responder as perguntas que me fizeram em função da Palavra do Rabino da semana passada, que eu intitulei como História de Gaza. Perguntaram para mim, espero que estes estejam escutando, os palestinos de hoje são os filisteus do passado? Os filisteus, povo sabido e conhecido da nossa história antiga, lá na época do Antigo Egito, na época do Êxodo, na época da Bíblia, do Tanar, quem não conhece os filisteus em Canaã? Temos história do Shimshon, Sansão, o juiz, com e contra os filisteus. Temos histórias do rei Saul com e contra os filisteus. E também do rei Davi, temos uma história com e contra os filisteus. De maneira, segundo essas versões, da pergunta, quizás os palestinos de hoje estão lá porque estavam antes, lá atrás, com os filisteus, e, portanto, eles estão pleiteando o local original dos filisteus e hoje palestinos. E a minha resposta aqui é uma resposta fundamentada. Para aqueles que quiserem e ainda desejarem, posso enviar documentos comprovando o que vou deixar aqui na Palavra do Rabino. Primeiro, Nabucodonosor, no ano de 604 antes da Era Comum, ele invadiu o que nós chamamos de Israel e Judá e todos os outros povos ao redor. Conquistou tudo e mandou os filisteus lá, espalhou eles na antiga Mesopotâmia. De maneira que Nabucodonosor misturou tudo. Não há mais filisteus, como também não há mais cananeus, os Hiteu, Emoreu, as 7 povos que existiam, tudo foi destruído, misturado, escravizado, com exceção daquele período aos judeus. Os judeus permaneceram fiéis à sua religião, à sua cultura, mesmo no exílio. Seguir para o processo histórico, então, quem são esses palestinos? Porque filisteus já não são. A palavra Palestina nada tem a ver com árabes. Palestina é um nome dado pelo Império Romano, que no ano 135 depois da Era Comum, no século II, retira o nome Israel, Judéia, para humilhar os judeus, principalmente na tentativa de Bar Kokhba, na rebelião de Bar Kokhba, e denomina a região de Palestina. De maneira que a origem do termo Palestina nada tem a ver, porque os árabes sequer existiam na história. Continuando, quando nós temos aí uma presença marcante, como eu falei, havia uma discussão grande
do território de Gaza entre a potência do Egito com o Império Turco-Otomano. Estou me referindo já no ano 1516, século XVI, onde o sultão Salim conquista tudo que você conhece como Palestina, Judéia, Israel, mas toda a área arábica ou do antigo Oriente Médio e agora atual Oriente Médio. Tudo era Império Turco-Otomano. E assim ficou por muitos e muitos séculos. A presença árabe predominou agora, nesse momento, em todo aquele território. E o que acontecia? Como tudo era Império Turco-Otomano, os árabes andavam de um lado para o outro, de um lado para o outro. Não havia, naquele período, Líbano, Jordânia, Irã, Iraque, tudo era Império Turco-Otomano. Até a Primeira Guerra Mundial, em 1917, Inglaterra ganha do Império Turco e aí passa o mandato britânico, que também teve a presença da França, e em 1917 ocupa então todo esse território que no passado era turco-otomano e passa a ser mandato britânico-francês. No mesmo ano, em 1917, ocorre a Declaração de Balfour, onde o mandato britânico reconhece o direito dos judeus terem um Estado no território chamado atrás Israel-Judeia. Estes são dados históricos documentados. Até aqui, quando nós vamos passar para pesquisar os árabes que se encontram em Israel, em Gaza, em Samária, e que se denominam palestinos, é preciso entender que de 1917 até 1948 havia palestinos judeus e palestinos muçulmanos. E isto é comprovado pelos jornais que eram produzidos na época ou documentos, passaportes de pessoas que moravam na época, todos eram Palestine People ou Palestine Time, não New York Times, ou Palestine Post, e não Jerusalém Post. Uma vez explicado isso, eu só faço menção que durante todas essas vindas, seja dos romanos, seja do Império Turco-Otomano, seja dos ingleses, a Torá profetizou algo importante na terra de Israel. A Torá diz o seguinte: Venatati et alechem chorva vashimotim migdashechem velo ariyach beriach ichochachem. No futuro, a Torá foi escrita há 3.300 anos atrás. Eu assolarei a terra, diz Deus, e se espantarão disso os vossos inimigos que habitarem nela. Uma terra assolada, desértica, nada fértil, improdutiva, a ponto que Narmanides Ramban escreve: você está vendo isso? Profecia! E Bessorá Tová. A terra foi fiel ao seu povo original, o povo judeu, o povo de Israel. Porque na época dos romanos, na época do Império Turco-Otomano, na época do mandato britânico, a terra não produzia. Ela só floresceu e virou potência na mão de Israel após 1948. Isto é profético, como descreveu Narmanides no Levítico, capítulo 26, versículo 32. E para terminar, o meu desejo aqui não é polemizar, e sim explicar.
retirar o que nós chamamos de fake nos estudos da documentação histórica. Saber que em 1948 a ONU declara 2 estados e é em função dessa declaração de 2 estados, um judaico e mais um árabe, é que nunca tivemos sossego, paz. Nunca aceitaram essa resolução internacional da ONU, onde os palestinos, que eram um grupo de árabes que podia vir do Líbano, da Síria, do Iraque, misturados, todos eles são misturados. A prova que nós temos, quando você pega sobrenomes de árabes em Israel, eles se chamam El-Lubani, que vem do Líbano, El-Masri, que vem do Egito, El-Higazi, que vem da Arábia Saudita, e assim sucessivamente. Esses são os árabes que estão lá na terra de Israel, que se dizem palestinos. Não tem cultura palestina, não tem história palestina, senão a história romana, senão a história do Império Turco-Otomano. Ora, se era para defender algo, que defende a Turquia de querer uma parte na terra de Israel por causa do Império Turco-Otomano, ou que Roma, a Itália, venha dizer que Palestina se deve à denominação deles. Ou seja, nós entendemos que estamos aqui para explicar, respeitar as leis internacionais. A ONU tentou conciliar algo herdado do mandato britânico. Sobre a existência do Estado de Israel, indiscutível, já a declaração de Balfour em 1917, ratificada em 1948. Com relação ao Estado árabe, perfeito, mas desde 1948 os árabes se unem para não aceitar a existência do Estado de Israel. Repetiu-se em 1967, repetiu-se em 1973, e aí os Estados árabes resolvem parar de fazer as guerras e agora administram dentro dos seus territórios células terroristas, Hezbollah, Hamas, Fatah e outros Jihad islâmicas, todos eles com um mesmo sentido desde o nascimento do Estado de Israel: a destruição desse Estado. Que as palavras do Isaías aconteça. Hayá davar azeh hazai Yeshayahu ben Amós. O profeta Isaías diz: Ba'aharit hayamim, nos fins dos dias, e irão todos os povos e dirão: vinde e ascenderemos a montanha do Eterno em Jerusalém, a casa de Deus de Jacó. Ele vai nos ensinar seus caminhos e por ele seguiremos. Palavras do profeta em relação a todos os povos. Ele orientará as causas entre as nações, estabelecerá suas decisões entre muitos povos. Decisões estas que não estamos conseguindo sair do papel desde Oslo. O profeta Isaías diz: essas questões entre os povos será decidida no fim dos tempos, e ele promete que suas espadas serão transformadas em arados, e suas lanças serão em foices, não mais para matar o irmão, não mais para matar o primo, mas sim para gerar prosperidade. Isaías capítulo 2, versículo 3, 4, 5, convido vocês todos a lerem. E Ratzon, que a Kadosh Baruch Hu faça a gente ensinar a Torá, ensinar a verdade, ensinar os fatos históricos, para que possamos merecer as palavras do Isaías e enxergar um mundo que não haverá mais guerra, conflitos, e sim paz e prosperidade. Pense nisso. Obrigado pelas perguntas. Shabbat Shalom, Umevorach.